E se? E se a gente pensasse que os conceitos de bem e mal, sabe? Aquelas coisas que parecem tão absolutas, tão eternas, fossem, na verdade, uma invenção? E mais, que fossem um resultado de uma rebeldia antiga, uma virada de mesa que nasceu do puro ressentimento? Essa é a provocação que dá o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. A gente tem em mãos um artigo acadêmico fascinante de Tiago Xavier, da revista Opinião Filosófica, que encara uma das ideias mais potentes e, vamos ser honestas, mais mal compreendidas da filosofia: o Übermensch, ou o super-homem, de Friedrich Nietzsche. A nossa missão aqui é desvendar o que Nietzsche queria dizer com a frase "o homem é algo que deve ser superado". Qual era o problema que ele via na nossa cultura e, afinal, qual era a saída que ele propôs? E o roteiro que o artigo traça pra gente é bem direto, né? Para entender a solução, que é o super-homem, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico. Então, vamos começar pela análise que Nietzsche faz da origem da nossa moral, de onde vêm esses valores. Depois, a gente vai ver como essa moral, na visão dele, levou a um beco sem saída, um estado que ele chamou de niilismo. E, claro, o famoso anúncio da morte de Deus. E só aí, com o cenário completo, a gente vai entender como o super-homem surge, não como o herói de capa, mas como uma alternativa a essa decadência toda. Uma figura que afirma a vida. Ok, vamos começar por essas bases, então. A origem dos valores. Porque, assim, a maioria de nós cresce achando que bom e mal são fixos, quase como leis da física, né? Mas Nietzsche não via dessa forma. Ele queria investigar o DNA dessas ideias. A ferramenta dele para isso, que o artigo menciona, é a genealogia. O que isso quer dizer na prática? Ele era tipo um detetive da moral. É a imagem perfeita, um detetive ou um arqueólogo das ideias. Ele não pergunta o que é o bem. Ele pergunta sobre quais condições o ser humano inventou para si os juízos de valor bom e mal. E quando ele cava a história, ele encontra uma coisa surpreendente. Antes da nossa moral, existiu o que ele chama de moral dos nobres. Pensa na Grécia Antiga, no Império Romano. A aristocracia guerreira definia os valores. E para eles, bom era basicamente um espelho. Eles olhavam para si mesmos, fortes, saudáveis, corajosos, cheios de vida e diziam: isto é bom, nós somos bons. Era uma afirmação da própria excelência, pura e simples. E o mal, nesse caso, não era o oposto moral, tipo alguém cruel ou pecador. De jeito nenhum. O mal era só uma descrição do que eles não eram. Era o outro. O fraco, o doente, o plebeu, o comum. Não tinha um julgamento moral pesado, sabe? Com ódio. Era mais uma constatação. Uma diferença de status, quase. A moral nascia de um grande sim à própria vida deles. Certo, mas aqui a coisa começa a ficar desconfortável. Essa moral dos nobres soa bem arrogante e elitista. É difícil não torcer um pouco pelos fracos nessa história. Como é que esse sistema, baseado na força, foi completamente virado de cabeça para baixo? Porque hoje a gente associa bom com humildade, compaixão, o oposto total daqueles guerreiros. É aqui que entra a tal revolta dos escravos na moral. Exatamente aqui. E você tocou no ponto central da virada de chave de Nietzsche. Ele argumenta que essa inversão não foi um acidente, foi uma vingança. Os fracos, os oprimidos, eles não podiam vencer os nobres na batalha física, eram impotentes. Então a guerra foi para outro campo, o campo da alma, dos valores. Foi, segundo Nietzsche, a vingança mais engenhosa da história. Por puro ressentimento. Eles basicamente disseram: vocês são fortes e felizes. Pois bem, isso agora é o mal. Nós que sofremos, que somos humildes, nós é que somos os bons. É por aí. É a essência da coisa. O artigo até cita uma passagem dele que é brutalmente clara. A lógica foi: só os desgraçados são bons. Os pobres, os impotentes, são os únicos bons. E vocês, nobres e poderosos, vocês são para sempre os maus, os cruéis, os condenados. Percebe a diferença? A moral nobre nascia de um sim a si mesma. Essa nova moral, a dos escravos, nasce de um não ao outro, ao opressor. Ela precisa de um inimigo para existir. É
é uma moral reativa. E essa moral reativa encontrou seus grandes veículos no platonismo e, claro, no cristianismo, certo? Sim, para Nietzsche, eles foram os grandes catalisadores. As duas correntes, cada uma à sua maneira, desvalorizam este mundo, essa vida, este corpo. Elas criam um outro mundo, que seria o verdadeiro, o perfeito, o mundo das ideias de Platão, o reino dos céus. E a nossa existência aqui na Terra vira uma provação, um erro a ser corrigido, uma passagem para a vida verdadeira. Essa atitude de negar os instintos, as paixões, é o que ele chama de ideal ascético. No fundo, é uma vontade de não viver, uma vontade pro nada. Ok, o diagnóstico começa a se formar. Temos uma civilização construída sobre uma moral que, na sua raiz, nega a vida. E esse é o ponto de partida para o que ele chama de niilismo. Mas aí vem a declaração mais famosa de todas: Deus está morto. O artigo menciona a parábola do homem louco. Isso não é só uma afirmação de um ateu, é algo mais profundo, não é? Muito mais profundo. A frase "Deus está morto" não é um grito de vitória ateísta. De jeito nenhum. É um diagnóstico cultural. Um laudo médico da civilização ocidental. O que Nietzsche está dizendo é que a fé no Deus cristão, que foi a base de tudo por 2 milênios, da nossa moral, do nosso propósito, essa fé simplesmente perdeu a força. A base ruiu. E o mais chocante é quem ele culpa. O homem louco da parábola grita: "Nós o matamos. Vocês e eu." E como nós o matamos? Com a nossa própria busca pela verdade. Com o iluminismo, com a ascensão da ciência, a honestidade intelectual que a própria religião pregava, quando foi aplicada a si mesma, levou à sua ruína. O homem moderno passou a procurar respostas na razão, na ciência. Deus deixou de ser uma hipótese necessária, entende? E com a morte dele, todo o sistema de valores que se apoiava ali ficou suspenso no ar, sem chão. À primeira vista, isso podia parecer libertador. Sem Deus, o ser humano estaria livre. Mas para Nietzsche, o resultado foi o oposto. Intensificou o problema. Como que a morte de Deus aprofunda o niilismo em vez de nos salvar dele? Porque o ser humano tem horror ao vazio. O artigo de Xavier organiza isso em 3 fases. A primeira é o niilismo negativo. O original platônico cristão, que a gente já falou, negar este mundo em nome de um além que é, na prática, o nada. Com a morte de Deus, a gente entra na segunda fase, o niilismo reativo. O trono de Deus fica vago, mas ele não fica vazio. O homem corre para colocar novos ídolos lá. A ciência com C maiúsculo, a razão, o progresso, a humanidade. A busca por um sentido absoluto continua, só mudou de endereço, da igreja para o laboratório. Mas essa fé na ciência, como a nova salvação, também não se sustenta. É isso, ela não dá conta de tudo. Exatamente. E é aí que a gente chega no estágio mais perigoso, o que Nietzsche mais temia, o niilismo passivo. É o esgotamento total. A fé em Deus se foi, a fé nos substitutos também se mostra incapaz. O resultado é um cansaço, uma apatia profunda. É a era do tanto faz. Nietzsche descreve isso na figura do último homem, um ser que só busca conforto e segurança, sem grandes paixões, sem grandes ambições. A pessoa que pisca e diz: o que é o amor? O que é a criação? O que é uma estrela? O artigo até cita o adivinho de Zaratustra que resume isso. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo já foi. É a fadiga completa da vontade. Exato. Uau, o diagnóstico é bem sombrio. Uma cultura doente, sem valores, presa nesse breu. Então, se tudo ruiu, para onde a gente vai? Qual é a alternativa? O artigo aponta que a saída é a superação do homem. E essa é a grande questão. Como se supera o homem? A resposta de Nietzsche, segundo a análise do artigo, não está numa nova religião ou numa ideologia. Está na arte, numa reafirmação radical da vida. Para entender isso, a gente tem que voltar a 2 conceitos que ele pegou da cultura grega, os impulsos apolíneo e dionisíaco. Apolo e Dionísio, o deus da ordem e o deus do caos, da festa. Isso. O apolíneo é o impulso da forma, da ordem, da beleza, do sonho, da individualidade. Pense num arquiteto. É a força que cria contornos, que nos dá um senso de eu. Por outro lado, o dionisíaco é o caos. É a embriaguez, a paixão, a dissolução do eu.
É a força que nos conecta com a natureza primordial, sabe? Com o ciclo de criação e destruição. É a energia de um show de rock, de uma tragédia. É o que nos lembra que somos parte de algo muito maior. E a sacada dos gregos antigos foi não reprimir nenhum dos dois. Foi justamente unir os dois. A grande arte para Nietzsche, como a tragédia grega, era essa síntese perfeita. Ela te mostrava a beleza da forma, apolínea, mas sem nunca esconder o horror, o sofrimento, o caos dionisíaco do fundo da existência. Era uma arte que te ensinava a olhar para o abismo e ainda assim afirmar a vida. O grande erro da nossa cultura, do platonismo em diante, foi ter declarado guerra ao dionisíaco. A gente tentou criar um mundo puramente racional, ordenado, limpo, e com isso amputamos uma parte vital nossa. Então, o super-homem seria essa figura que finalmente resgata esse equilíbrio? Alguém que tenha coragem de ser apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo? Perfeitamente. O super-homem é o sentido da Terra. Ele para de procurar o significado da vida num além-mundo, num paraíso, numa utopia futura. Ele entende que o sentido não é algo para ser encontrado, mas para ser criado, aqui e agora. E isso nos leva a um conceito central, o amor fati, o amor ao destino, que não é uma resignação passiva, tipo fazer o quê? É uma aceitação ativa, entusiasta, da vida como ela é. É olhar para toda a sua história com as dores e as vitórias e dizer, sim, eu quero isso de novo e de novo para sempre. O artigo nos lembra da frase de Nietzsche, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Essa afirmação toda, essa criação de valores, tudo isso é muito potente. Mas tem um termo de Nietzsche que sempre me deixou com o pé atrás e que, infelizmente, foi sequestrado para justificar coisas horríveis, a tal da vontade de potência. Muita gente ouve isso e já pensa num ditador querendo dominar o mundo. O artigo ajuda a gente a limpar essa confusão. Ajuda, e esse é um ponto crucial. O artigo enfatiza que essa interpretação é a mais superficial e equivocada possível. Para Nietzsche, a vontade de potência é um impulso de toda a vida. Não é a vontade de ter poder sobre os outros, é a vontade de expandir o próprio poder, de crescer, de se superar. É a força que move uma semente a virar uma árvore, um artista a criar uma obra. As palavras-chave que o artigo destaca são criar, dar, avaliar. É um impulso criador. O tirano que oprime, para Nietzsche, é na verdade um fraco. Alguém que precisa diminuir os outros para se sentir grande. O super-homem, ao contrário, é a expressão máxima dessa vontade criadora que transborda. Ok, então o quebra-cabeça se completa. A jornada que o artigo nos propôs foi intensa. Partimos de uma moral que nasceu do ressentimento e que nega a vida. Vimos como isso levou a uma cultura doente, nihilista, com a morte de Deus e o vazio do último homem. E a saída que Nietzsche aponta não é uma nova ideologia, mas um novo tipo de ser humano. Exato. Não é um programa político. É um projeto existencial. É um convite para que a humanidade produza indivíduos que superem essa decadência. O super-homem. Alguém que, em vez de buscar refúgio em velhos ou novos deuses, cria seus próprios valores. Alguém que se mantém fiel à terra. E que tem a coragem e a força de dizer um sonoro e alegre sim à vida, com toda a sua beleza e toda a sua dor. E o artigo conclui de uma forma muito interessante, dizendo que o super-homem representa uma forma de humanizar o mundo, de tomar o mundo para si sem precisar de muletas metafísicas. É uma superação que acontece por dentro, através de um processo artístico. E isso nos deixa com uma pergunta provocativa para o nosso tempo. A proposta de Nietzsche é uma superação através da autodisciplina, da arte, da força criadora interna. Como isso se compara à busca contemporânea por um super-humano através de meios externos? Penso na tecnologia, na engenharia genética, no transhumanismo. Essa busca moderna por aprimoramento é uma continuação do projeto de Nietzsche ou é, na verdade, uma nova forma de fuga? Uma outra tentativa de corrigir a natureza humana, em vez de abraçá-la e afirmá-la em sua totalidade?